queria pedir a você que pegasse aí uma caneta, um lápis. Nós vamos fazer como se fosse um estudo bíblico nessa noite. Eu confesso aos irmãos que está gostoso o culto, mas sem vocês aqui não é a mesma coisa, não é verdade? Ouvir o calor do glória a Deus, o calor humano é muito bom. E eu queria nessa noite fazer como se fosse um estudo. Eu vou pedir a você para pegar aí um papel, uma caneta. O pastor Paulo Alexandre vai ler as referências e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Glória a Jesus. Os que acharam, digitem amém, ou glória a Deus. Graças a Deus. Escreve as coisas que tens visto. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O livro do Apocalipse é conhecido como o livro da revelação, o livro dos mistérios. Muita gente tem medo do Apocalipse, mas um servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus, não precisa ter medo do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por um apóstolo de Jesus Cristo, conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo João, aquele que declinou-se no peito de Jesus. João escreve este livro quando ele está exilado em uma quarentena, se é que assim podemos dizer, por um dos imperadores perseguidor da igreja primitiva em Roma. Quando escreveu, os cristãos sofriam uma terrível perseguição. E esta carta, este livro é endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, elas representam a história da igreja ao longo da sua existência, ao longo dos séculos, os períodos da igreja, da época dos pais da igreja, da época da reforma da igreja. Então eles relatam peculiaridades morais e espirituais da igreja ao longo da sua existência. E este texto que nós lemos, Apocalipse 1:19, é a chave, preste atenção, é a chave para o entendimento de todo o livro do Apocalipse. Apocalipse 1:19 é a chave para o entendimento de todo o livro. Escreve as coisas que tens visto. Jesus vai explicando as coisas que tem visto, sim. Quais eram as coisas que eles viam naquele momento? O Cristo glorificado no seu trono, já ressurreto, vitorioso. As que são, qual eram as coisas que eram naquele momento? A era presente, ou seja, a igreja primitiva. E as coisas que hão de acontecer, os acontecimentos futuros, escatológicos, das nações de Israel e o fim da história. Entenda isso, irmão, toda história tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E é muito importante, mediante os acontecimentos, que você se situe nessa história. Onde eu estou? Estou no início, no meio e no fim. E eu quero, por uma revelação do Espírito, dizer para você que nós já estamos caminhando para o final dessa história. Não há em toda a Bíblia menção que a igreja passará pela grande tribulação. Vou repetir, no Antigo Testamento não existe nenhuma referência dizendo que a igreja do Senhor Jesus vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação está relacionada ao povo de Israel e ao resto do mundo. Vou pedir ao pastor Paulo Alexandre que leia
para nós entendermos melhor, Jeremias capítulo 30, versículo 7. A grande tribulação está relacionada ao povo de Israel e ao resto do mundo. Jeremias 30, versículo 7. Anote aí na sua casa, acompanhe conosco esta referência bíblica. Pastor Paulo. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e o tempo de angústia é o tempo de angústia, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo. É um tempo de angústia para a igreja? Não, para Jacó, Israel. Mas existe uma promessa sobre Israel: o nosso Deus descerá com a sua igreja triunfante para livrar Israel na grande tribulação, na batalha do Armagedon. Aí já é uma outra história, tema para um outro estudo. Ou seja, a igreja não passa pela grande tribulação, é para Israel e para o resto do mundo. Porém, em seu discurso escatológico, Jesus fala de um tempo de dores que precedem a grande tribulação. E esse tempo de princípio de dores está no texto devocional que nós lemos. Jesus vai dando todos os sinais do tempo que precede a grande tribulação, o princípio de dores que nós lemos na leitura devocional, que é todo o capítulo 13 praticamente ali, que nós lemos os primeiros versículos. Princípio de dores, porque se levantará nação, Marcos 13:8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares, e haverá fomes e alvoroços. Isso será o princípio das dores. Temos ouvido falar em guerra, os irmãos têm ouvido falar em guerra por aí? Temos ouvido falar em guerra. Quantas guerras já passaram a humanidade? Temos ouvido falar em fomes na África do Sul, temos ouvido falar em fomes, alvoroços, confusões, crises políticas, ou seja, princípio das dores. Desse período, a igreja não escapa. O período dos princípios das dores, a igreja não escapa. Aliás, já podemos até dizer que já estamos vivendo o princípio das dores. Já estamos nele. A igreja que sofre, a igreja que já sofre desde a sua origem, passará por mais sofrimentos nesses últimos tempos. Ei, meu irmão, minha irmã, vou repetir: a igreja que sofre desde o seu início. Quanto tempo que tem essa igreja? Mais de 2000 anos. É muito tempo que a igreja existe. Desde o seu início, ela sofreu perseguições. Cristãos morreram no Coliseu em Roma. Cristãos foram perseguidos. Inquisição. Cristãos foram mortos. Cristãos sofreram. E somente os que conhecem a palavra fidelidade nesse momento terão condições de discernimento para suportar essa pressão. Só quem conhece a palavra de Deus, só quem ama a palavra de Deus, só quem teme a palavra de Deus vai ter estrutura para aguentar o que está por vir por aí. Vejamos então os sinais do fim, dos fins dos tempos que Jesus nos adverte. Já começou com essa epidemia e outras que já passaram. Essa é mais pesada, mas vamos à palavra de Deus. Marcos 13:7, que diz aí, pastor Paulo, com relação aos sinais dos fins dos tempos. Marcos capítulo 13, versículo 7. Nós vamos seguir, pastor Paulo, todo o capítulo, os versículos falando desses sinais praticamente. O que diz Marcos 13:7? E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Vai fazendo uma tabelinha, um parênteses aí, vai colocando se esses sinais já se cumpriram. Na minha tabelinha eu já marquei X.
Crentes serão julgados, sistemas comunistas, fundamentalismo islâmico. Quantas pessoas morrem no Oriente por perseguição do fundamentalismo islâmico? Quantas pessoas são perseguidas nesses países? Marcos 13, 9, versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e serei apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Morte dentro da própria família. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Desgraça dentro da família. Marcos capítulo 13, versículo 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Você tem visto isso nos noticiários? Direto. Perseguição ao evangelho, Marcos 13, 13. E sereis aborrecido por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ô meu irmão, você vai perseverar até o fim, até o final, até o final, até o final. Como eu disse, nós estamos caminhando para o final. Se você vai perseverar até o fim, levante sua mão aí na sua casa, glorifique, exalte o nome do Senhor. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu noivo. Eliezer já está levando a noiva para o grande encontro. É tempo de nós nos firmarmos com Deus. Haverá fome, Mateus 24, 7. Haverá ódio, traição e morte. Lê para a gente, pastor Paulo, Mateus 24, 9, versículo 9 ao 10. Haverá ódio, traição e morte. Gente, eu nunca vi na minha vida pessoas tão raivosas, principalmente em redes sociais. Qualquer coisa a pessoa, eu vou dizer que ela não tem pavio. Não tem pavio, não é que o pavio é curto, não. As pessoas estão odiando, as pessoas não podem ser contrariadas nas suas ideologias, não podem ser contrariadas nos seus pensamentos, não existe mais tolerância. Quanta traição com relação à vida conjugal, traição com relação à lealdade à liderança, traição com relação à fidelidade à palavra de Deus, traição com relação à amizade. As pessoas perderam o senso ético, moral, o mundo está entregue a uma devassidão. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E sereis odiados por todas as gentes. Irmão, o mundo não nos ama. Se alguém vive uma vida de devassidão, uma vida de pecado, de imoralidade, você acha que vai gostar de um crente lavado e remido no sangue de Jesus, que busca purificação, que contraria o seu modus vivendi? Óbvio que não. Então não se espante com isso. Continue fiel a Deus e à palavra de Deus. Falsos profetas, Mateus 24, 11. Lê o versículo 11, pastor Paulo. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente está aqui numa quarentena. Você está assistindo esse culto pela internet por causa de uma circunstância adversa que o mundo passa. Por favor, escute isso. Você tem pastor, você tem sacerdote, tem gente que fica buscando profetada em internet, YouTube,
e não houve a maior revelação para a sua vida, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Para de ficar buscando profecia na internet. Não, porque ouviu uma profecia. Venha para a casa de Deus. Ei, ouça a voz do seu pastor. Do seu pastor. O pastor não entra pelas portas, pelas janelas. O pastor não pula cerca. Ei, meu irmão, o pastor, ele tem aqui uma palavra de Deus para você no culto de ensino, na escola dominical. Esse pastor que vos fala, os pastores que estão aqui, você conhece a vida deles. Para de ficar dando ouvido a pessoas que você nunca viu na sua vida e sem ouvir a palavra de Deus na casa de Deus. Por isso que Jesus Jesus pontuou lá em Nazaré, quando ele volta do deserto e ele chega na sua cidade, entra, faltou a memória agora, sinagoga. O assistente dá o livro para ele, ele abre o livro, no livro do profeta Isaías, e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar liberdade aos cativos. E quando Jesus fecha o rolo, ele diz: hoje essa profecia se cumpriu. Todos acreditaram? Não, nem todos acreditaram. Quiseram expulsar o profeta da própria casa. E Jesus ali não realizou muitos milagres. Ele disse: o profeta não tem honra na sua própria casa. Então diga aí para o seu familiar, diga aqui nessa noite: honre o profeta da casa, ouça o profeta da casa, porque esse você está com ele todos os dias, acompanhando aqui o seu modus vivendi, o seu testemunho, o seu comportamento. Cuidado com esses falsos profetas de internet, cuidado. Falamos de falsos profetas. E por último, Jesus nos adverte da multiplicação da iniquidade. Que iniquidade, pastor? Pecado. Irmão, antes desse vírus, eu estava observando, se observa as coisas, eu nunca vi as pessoas pecarem de uma forma tão descarada, de uma forma tão atrevida. Adultério, fornicação, homossexualismo é pecado. Esse último, então, isso vai criando ojeriza, porque Deus criou macho e fêmea, Deus criou a família. E o ser humano, ele parece que quer afrontar a Deus. Corrupção, roubo, mentiras, falsidades. A multiplicação da iniquidade é um dos sinais da volta, do princípio das dores e da volta de Jesus. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: existem algumas coisas que fazem com que Deus, ele permita uma praga como essa. Iniquidade exacerbada, pecado exacerbado, rebelião contra a sua autoridade. É só você ler o livro de Números, no capítulo 21. O povo se volta contra Deus e contra Moisés, e falam para Moisés: nós estamos cansados deste pão. Sabia que tem pessoas que têm essa ousadia: estou cansado dos cultos, estou cansado dessa rotina. Não faça isso. Você está atingindo algo sagrado, algo maravilhoso, algo que foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando o povo se levanta e reclama do pão do dia a dia, Deus então permite uma praga no meio do arraial, que matou 70 mil israelenses. 70 mil, Deus permitiu uma epidemia, uma praga de serpentes, começou a picar aqueles que viviam murmurando, reclamando. Ei, meu irmão, preste atenção, você que murmura demais, fala demais, cuidado para a serpente não te picar.
Cuidado com a praga, cuidado com o juízo de Deus. Mas aí o povo desesperado procura Moisés, Deus roga a Deus, Deus é misericordioso, diz para Moisés: olha Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta, coloca uma serpente de bronze, e todo aquele que se arrepender, e todo aquele que quiser o meu perdão, que quiser obedecer e olhar para a serpente, será curado, será restaurado. João capítulo 3, versículo 14, Jesus disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, no meio da iniquidade, no meio do pecado, eu acredito profeticamente que no meio dessa epidemia, o nome de Jesus está sendo levantado na face da terra, o nome de Jesus está sendo glorificado na face da terra. Tem muita gente confusa, muita gente enferma, batendo cabeça de um lado para cá, não sabe o que fazer, está ficando doente, mas nessa noite, você que está me assistindo, ei, levante Cristo na tua casa, levante Cristo na tua família, e você será restaurado, curado, em nome de Jesus. Deixa Jesus ser levantado na sua vida. Eu acredito que Jesus está sendo levantado nas nações. Coisa linda quando eu vi o presidente do Paraguai, foi do Paraguai, lendo o livro do profeta Isaías. Coisa linda quando eu estou vendo agora o presidente da Guatemala jejuando, conclamando o povo a jejuar. Oh meu irmão, é um tempo de um grande avivamento. Você pode glorificar Jesus, você que está aqui nessa casa nessa noite? Finalizo essa palavra dizendo para você: é tempo de santificação. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de ser crente domingueiro ou uma vez no mês. Não é tempo de nós brincarmos com Deus. A igreja, como eu disse, já existe há mais de 2000 anos. E estamos vivendo os seus últimos dias na face da terra. Vou repetir, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Já esta a última hora. O relógio de Deus já está marcando. Jesus já está às portas esperando. Aleluia, a ordem do Pai dizendo: desce, desce, desce e vai buscar a minha igreja. Lê para a gente, pastor Paulo, 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 de João capítulo 2, versículo 18. Pastor, o que está previsto para esta última hora que João fala? Primeira João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Quantos acreditam que estamos vivendo a última hora da igreja na terra? Pastor, o que está previsto para essa última hora? Degradação moral e inimizade contra Deus. Lê para a gente, pastor Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 5. Você está ouvindo a voz de Deus aí na sua casa? Dê um glória a Jesus aí, escreva um glória a Jesus, um amém, um aleluia. Sinta a presença de Deus na sua vida. Interaja nesse culto, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nós já estamos caminhando para o final desse estudo, nesse culto de Santa Ceia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Lê do versículo 1, pastor Paulo, o 2, o 3, o 4 e o 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Você está ouvindo a voz de Deus aí? A apostasia, um dos sinais dos princípios da última hora. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Apostasia significa esfriamento, crentes gelados, mortos espiritualmente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Estes sinais são princípios das dores, igrejas. Estamos vivendo esse tempo? Sim. E depois desse tempo, o que vai acontecer? A grande tribulação. Pastor, e a igreja? Passará pela grande tribulação? Vamos ver onde nós estaremos? Diga comigo aí na sua casa. Estaremos apenas uma analogia, numa quarentena nos céus. Lê pra gente, pastor Paulo, a última referência. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Deixa eu ler aqui. Isaías 26, 20 e 21. Povo meu, entra nos teus aposentos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te por um tempo, até que a cólera tenha passado, porque o Senhor está para sair do seu domicílio, a fim de punir os crimes dos habitantes da terra. Pastor, o que significa esse texto de Isaías? Esse texto está falando da grande tribulação na vida daquele que vive de uma forma dissimulada. Esse texto está falando da grande tribulação. A igreja não estará mais aqui. A igreja humilhada, perseguida, sofrida, a igreja estará nas bodas do Cordeiro nos céus. Aleluia! A terra estará em crise, Israel pressionado pelo mundo, mas Deus, a igreja guardada no seu quarto, escondida nos céus. Mas vai chegar um momento que Deus vai sair do seu domicílio, vai descer com a igreja para dar a vitória na batalha do Armagedon. A Israel, eu e você vamos descer com o Senhor dos exércitos para pelejar nessa batalha, e juntos sairemos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Deus vai nos guardar. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você entenda todo este processo, todo esse contexto. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e você não andará ansioso, preocupado, angustiado. Você saberá se situar aonde eu estou e como eu estou nessa história. Se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de obediência, se você não se enquadra em todas essas características ditas pela palavra de Deus, pessoas amantes de si mesmo, pessoas dissimuladas, falsas, mas como um crente que teme, ama e glorifica o nome do Senhor Jesus, você não passará pela grande tribulação. Que Deus te guarde, que Deus te inspire, que Deus te tome, que Deus te encoraje para você romper com o mundo, com as coisas da carne, e nesse momento de isolamento você mudar o seu comportamento, mudar a sua visão de mundo, mudar o seu relacionamento com Deus. Se entregue mais, ore mais, leia mais a palavra de Deus, busque mais a Deus. Depois disso, nós nunca mais seremos os mesmos. Entenda isso. Depois desta quarentena, a humanidade não será mais a mesma. É a oportunidade para você mudar de uma forma radical a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Deus te abençoe.
que Deus te guarde, que Deus te cure, que Deus proteja o seu emocional, a sua família, que Deus guarde a sua saúde mental, a sua saúde psicológica, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Oh, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta nessa noite para finalizar esse culto maravilhoso. Você que sintonizou neste canal, você que está nos assistindo pela live do Instagram da Cadê, eu quero perguntar: você não quer levar Jesus para sua casa? Você não quer fazer parte como um personagem dessa história, junto conosco, e junto conosco, daqui a pouco, você subir no arrebatamento da igreja? Já é a última hora da igreja na terra. Eu quero perguntar a você: você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você não quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Escreve aí na nossa live, escreve aí no nosso culto online: eu aceito Jesus como Salvador. Tenha essa atitude, essa coragem. Enquanto Lucas adora a Deus com mais um louvor, nós vamos dar esse tempo para você entregar a sua vida a Jesus. E a partir desse momento que Jesus entrar na sua vida, a sua vida vai mudar de uma forma radical.